Only me. Only me. All things are only me. All things are only. A Escritura na Parede. William Marion Branham, 8 de janeiro de 1958, Igreja de Filadélfia, Chicago, Illinois, USA. This being Wednesday night, I promised last evening was going to speak, if the Lord would permit tonight, on the subject of the handwriting on the wall. Sendo hoje quarta-feira à noite, eu prometi ontem à noite também que eu falaria, se o Senhor permitisse, nesta noite, do tema A Escritura na Parede. It's a very... É bastante... Or we could put weeks on the subject and then never scratch the surface. Nós poderíamos colocar semanas no assunto e então nunca sairmos da superfície. But I will try to outline just a little of it tonight by the help of the Holy Spirit. Porém, eu tentarei contornar só um pouquinho disto nesta noite, através da ajuda do Espírito Santo. And now, I want to read from Daniel, the 5th chapter and the 25th verse. E agora eu quero ler em Daniel, capítulo 5, e versículo 25. And it reads like this. Está escrito assim: And this is the writing that was written, Mene, Mene, Tekel Upharsin. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. And now may the Lord add His blessings to the reading. E que o Senhor agora possa acrescentar suas bênçãos à leitura. Now I wonder if our good brother, the custodian here, would just turn these bright lights out. Eu gostaria de saber se o nosso bom amigo, o zelador aqui, se ele poderia desligar estas luzes fortes. It's beaming right down this way. O raio da luz está muito direcionado para este lado. Thank you very kindly. Obrigado. Foi muita bondade. I can't see the audience. Eu não podia ver a audiência. Then when I'm talking to anybody, I like to look at him in the face when I'm talking. Então, quando estou falando com qualquer pessoa, eu gosto de olhar para a face dela quando estou falando. And it just seems more like it's a personal contact with the people. Isto parece dar um contato mais pessoal com as pessoas. Now we are trusting to our Lord tonight while we just try to take my time and speak on this subject. Agora, estamos confiando no Senhor nesta noite, enquanto simplesmente tentamos tomar o meu tempo e falar neste assunto. I know it's a great subject. Eu sei que é um grande assunto. And it's an evangelistic subject and not one for divine healing. E é um assunto para culto evangelístico e não para a cura divina. But it's for the greatest of divine healing. Mas é para a grandeza da cura divina. The sickest body that I know tonight is the spiritual body of our Lord Jesus on this earth. O corpo mais enfermo que conheço nesta noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. So torn up and broke up till it really needs divine healing. Tão dilacerado e quebrado até o ponto em que realmente precisa da cura divina. Now, our subject tonight begins in Babylon. Agora, o nosso assunto nesta noite começa na Babilônia. And Babylon was first located, which it is yet, in the Shinar. E a Babilônia se localizou primeiro, e ainda está no Sinar. And it was first called the Gate of God, Babel. E foi primeiro chamado a Porta de Deus, Babel. Babel. And later was called Babylon, which means confusion. Babel, e mais tarde foi chamada de Babilônia, que significa confusão.
And Babylon appears in the first of the Bible, in Genesis, E a Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis. and it appears in the middle of the Bible, and it appears in the last of the Bible, the last book, Revelation. E aparece no meio da Bíblia. E aparece no fim da Bíblia, no último livro, Apocalipse. And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today. E sendo que isto existe através de toda a Bíblia, ela ainda deve existir hoje. And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things, such as the Spirit of God and the Spirit of the devil, and all the cults and everything that we have today in the world, they begin in Genesis. E também tudo que está na terra hoje, no aspecto das coisas espirituais, tais como o Espírito de Deus, o Espírito do Diabo, e todos os cultos e tudo que temos hoje no mundo, eles começaram em Gênesis. Genesis means the beginning. Gênesis significa o princípio. And all those things yet under another name and under another form, but the same Spirit that began in Genesis brings it out. E todas estas coisas, mesmo sob outro nome, outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis trouxe isso. And it's just like a tree growing, coming up to a head where it'll all come to a climax in the end for the great judgments of God, where He will settle all things. E é como uma árvore crescendo, chegando à parte superior, onde tudo isto chegará a um clímax no fim, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele estabelecerá todas as coisas. And all that had a beginning will have an end. E tudo que teve um princípio terá um fim. Just those things which had not a beginning has no end. Somente as coisas que não tiveram princípio não terão fim. That's why the born-again Christian has never an end, because he has eternal life. Isto é porque o cristão nascido de novo nunca terá um fim, porque ele tem vida eterna. And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal. A vida eterna é parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. And the same word, Greek word, Zoe, that says God's life, when Jesus speaks and said, I'll give unto them eternal life, that same word is used again. E a mesma palavra no grego, a palavra Zoe, é a vida de Deus. Quando Jesus falou e disse, eu lhes dou a vida eterna, esta mesma palavra é usada outra vez. Therefore, a man being born again, his spirit has been changed and he becomes a part of God. Portanto, homem que nasce de novo, seu espírito é mudado e ele se torna parte de Deus. Insomuch that he is a son of God. Tanto que ele é um filho de Deus. And he's just as eternal as God is eternal, because he's a part of God by his birth, spiritual birth. E ele é simplesmente tão eterno como Deus é eterno, porque ele é parte de Deus, através de seu nascimento, nascimento espiritual. Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was the son of Ham, a very evil man. Agora, a Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que era filho de Cão, um homem muito mau. And Babylon was once the capital of the world. E a Babilônia foi uma vez a capital do mundo. When this great city was built, there all the little cities all around it paid tribute, taxes and so forth to this great city, Babylon. Quando esta grande cidade foi construída ali, todas as pequenas cidades ao redor dela pagavam tributos, impostos e assim por diante para esta grande cidade Babilônia. And in there, if you'll read in some of the ancient books, such as Joseph's Two Babylons, E ali, se você ler em alguns dos livros da antiguidade, tais como as duas Babilônias de Hislop, and
many of the ancient histories, you'll find that they had all kinds of curious doctrines in there. E muitas das histórias do passado, você encontrará que eles tiveram todos os tipos de doutrinas curiosas ali. They had a woman in there. I can't call her name at this time. Eles tinham uma mulher ali, eu não lembro do seu nome agora. And she would find peculiar roots out of the earth and make gods out of them. E ela encontrava determinadas raízes na terra e fazia deuses dela. It's believed that was the gods that Jacob took from his father-in-law. Some of those gods, of roots and so forth. É crido que aqueles eram os deuses que Jacó tirou do seu sogro. Alguns daqueles deuses de raízes e assim por diante. Just little isms that out of them things sprung these cults that we see in the world today. Como os ismos, e daquelas coisas floresceu estes cultos que vemos no mundo hoje. If you'll notice the nature of them, and the nature of these things today, it's the same nature. Se você observar a natureza destas coisas hoje, é a mesma natureza. So, Babylon sat just in that great fertile valley there, and it was surrounded and irrigated by the Euphrates River and the Tigris. Então a Babilônia, situada naquele grande vale fértil ali, e ela foi cercada e irrigada pelo rio Eufrates e o Tigre. And it was a great agricultural center. E foi um grande centro de agricultura. And Babylon was a great city. E a Babilônia era uma grande cidade. And it's approximately about 120 miles around the city. E era aproximadamente cerca de 120 milhas ao redor da cidade. 30 miles each side. That would make it 120 miles around. 30 milhas cada lado, que faria 120 milhas de circunferência. They say that the streets in the city of Babylon was some 200 feet across. Eles dizem que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de largura. The walls were 80 foot thick and practically 200 feet high. As muralhas eram de 80 pés de largura e praticamente 200 pés de altura. They could run chariot races around these walls with the chariots. Eles corriam ao redor destas muralhas com carros. And the gates were made out of brass. And those gates then would be 200 feet across. E as portas eram de metal. E estas portas tinham 200 pés de largura. And right in the center of the city sat the palace. And the palace was the throne. E bem no centro da cidade estava o palácio, e o palácio era o trono. And through the center of the city came the great river Euphrates. E através do centro da cidade vinha o grande rio Eufrates. If you'll notice it, it's the city of the devil, for it's designed after the city of God, as a river of life before the throne. Se você observar isto, é a cidade do diabo, pois foi projetada como a cidade de Deus, como o rio da vida diante do trono. And in this city, they had great swinging gardens off the walls around. E nesta cidade eles tinham grandes jardins suspensos ao redor dos muros. And it was such a great, mighty nation at the time until it had whipped the known world. E era tão grande, tão poderosa naquele tempo, até o ponto em que venceu o mundo conhecido. All the world was paying tribute. E todo mundo estava pagando tributos. It had progressed further in science, and it had the latest things that science could produce. Ela havia progredido mais na ciência e teve as coisas mais atuais que a ciência pode produzir. It had the latest chariots, the latest designs, the most powerful armors and best of metals. Tinha as carruagens mais recentes, os projetos mais atuais, os exércitos mais poderosos e o melhor em metais. It was an outstanding to the rest of the world. Era um destaque para o resto do mundo. And then, inside these walls, where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight, então, dentro destas muralhas,
onde o rei Belsazar reinava durante o tempo deste evento do qual estávamos falando nesta noite. King Belteshazzar, which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father, but truly it was his grandfather, that he succeeded King Nebuchadnezzar. O rei Belsazar, que a Bíblia fala que Nabucodonosor era seu pai, mas na verdade seu avô sucedeu o rei Nabucodonosor. And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdom, the head of gold. E muitos de vocês recordam que Nabucodonosor foi o princípio dos reis gentílicos, a cabeça de ouro. And he had went up into Jerusalem, many, many miles away. E ele havia subido até Jerusalém, muitas milhas de distância. And had captured the Jews and brought them down into his kingdom and made them slaves, and they used their scientists and so forth. E havia capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e fez deles escravos, e eles usaram seus cientistas e assim por diante. Just like Russia did when it went into Germany. Exatamente como a Rússia fez quando ela foi à Alemanha. And there's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. E aí está porque eles têm a bomba atômica e outras coisas, obtiveram aqueles cientistas alemães. That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram até ali. Themselves, they didn't have it, but they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews. Eles mesmos não tinham isto, mas eles foram e obtiveram aquelas coisas exatamente como Nabucodonosor fez com os judeus. And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord. E nós encontramos aquilo durante este tempo. Havia um homem justo chamado Daniel, um profeta do Senhor. Was taken in captivity at the time. Foi levado ao cativeiro naquele tempo. He had served as a prince over all of the astrologers and so forth, and the wise men and the magi, in the reign of King Nebuchadnezzar. Ele havia servido como príncipe de todos os astrólogos e assim por diante, e os sábios e os magos no reino do rei Nabucodonosor. And now Belteshazzar had taken over. E agora Belsazar tomou o poder. Belteshazzar was a wicked sort of a man. Belsazar era um tipo ímpio. He just didn't care. Ele simplesmente não se importava. And then all the people of Babylon, with such a security as they felt they had. Então todo o povo da Babilônia sentia ter muita segurança. Once inside those gates, and the gates closed with 200-foot walls, 80-foot thick. Uma vez dentro daquelas portas, e as portas fechadas, com muralhas de 200 pés e 80 pés de largura. Just think of how secure they must have felt in those walls. Simplesmente pense como eles se sentiam seguros dentro daquelas muralhas. But just remember this. Mas simplesmente lembre-se disto. No matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin. Não importa quanta segurança aquela ciência te proporcione, Deus te encontrará quando você pecar. There is only one security, and that's in Christ Jesus. Há somente uma segurança, e esta é Cristo Jesus. Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, agora eles sentiram sua grande importância em ser a nação dirigente do mundo. a very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America. Uma civilização moderna, bem típica, exatamente como a que vivemos, esta fabulosa América. And I'm kindly disturbed myself that I'm afraid we're taking the same attitude that they took. E eu mesmo estou como que turbado, porque, porém, temo que estejamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. That we feel because that
We have got what we think the best scientists and the best machine guns and the atomic bombs and the fastest planes, and we have trying. Que estejamos sentindo que temos o que pensamos, os melhores cientistas, as melhores metralhadoras e bombas atômicas e os mais velozes aviões, e temos de... Being the leading nation of the world, we have somehow felt our safety without God. Sendo a nação guia do mundo, nós temos de alguma forma sentido nossa segurança sem Deus. It's a very beautiful pattern. É um exemplo muito bonito. And God never changes. E Deus nunca muda. His attitude towards sin is the same today as it was then. Sua atitude para com o pecado é a mesma hoje, como foi então. And there's no hiding place down here. E não há nenhum esconderijo aqui embaixo. Only in Christ are you secure. Somente em Cristo você está seguro. And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city. E naquela grande cidade eles sentiram que não havia nenhum jeito no mundo para um exército alguma vez invadir aquela cidade. The great high walls and their modern equipment, and they were blocked off from the outside world. As grandes e altas muralhas e seus equipamentos modernos e a passagem estava impedida para o mundo exterior. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, which are the Hindus of India. Mas mal sabiam eles que uma nação chamada os Medos e Persas, que são agora os hindus da Índia, how little did they know that many miles away was digging a river bed to turn the Euphrates River so that they could march under the walls. Mal sabiam eles que a muitas milhas de distância estavam cavando o leito do rio para alterar o curso do rio Eufrates, para que então eles pudessem passar sob as muralhas. When they felt they were secured, quando eles sentiam que estavam seguros. All the time they felt that way. Todo o tempo eles sentiam daquela maneira. If they did feel that, then they went wading in sin. Se eles realmente sentiam assim, então eles se emergiam no pecado. It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him. Parece que quando um homem chega a um lugar em que ele sente que ele é autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside, sin begins to reign in him. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que ele não precisa de nenhuma ajuda do exterior, o pecado começa a reinar nele. That is true. Isto é verdade. And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them. E nós observamos também que quando as pessoas começam a se sentir superiores, geralmente o pecado chega e as infecciona. So when they closed those doors, they thought they were safe. Então, quando fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens. Porém, Deus olha dos céus. And sin is a reproach to any nation. E o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight, with all of our great equipment and our atomic controlled submarines. Eu gostaria de saber nesta noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos de controle atômico, And our jet planes that fly many hundred miles per second, that even a minute, that can even pass the sound barrier. e nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que mesmo
ou um minuto que podem até mesmo atravessarem a barreira do som. But never forget but what your sins will find you out. Porém, nunca se esqueça que os seus pecados te encontrarão. And in this time they had closed the gates. E naquela hora eles tinham fechado as portas. And they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. E eles pensavam que podiam simplesmente viverem na orgia como quisessem, porque estavam protegidos. They were the leading nation. Eles eram a nação dirigente. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações os procuravam pela ciência e para ajuda. And so on such a time as that, there was Então, em tal hora como aquela, havia this king thought he would have him a great big time. Aquele rei pensava que ele iria se divertir bastante. And he set a date that he was going to have a great big dance, or as I would say, a modern rock and roll. E ele estabeleceu uma data quando ele daria um grande baile, ou como eu poderia dizer, um moderno rock and roll. No more to it. Nada menos que isto. And so he set the time and he invited all the celebrity, all of the soldiers and the captains, and all of the wives and the concubines. Então ele estabeleceu a hora e ele convidou toda a celebridade, todos os soldados e os capitães e todas as esposas e concubinas. Now a concubine is just a legal prostitute. Agora, uma concubina é simplesmente uma prostituta legalizada. And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin? E vê você como é que quando o homem se sente autossuficiente, ele começa a se imergir no pecado. And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have. E ele pediu que entregassem os melhores licores que pode encontrar para aquela grande festa de rock and roll que ele iria realizar. He thought he was safe. Ele pensou que estava seguro. He thought there was nothing could harm him because he was safe. Ele pensou que não havia nada que pudesse prejudicá-lo, porque ele estava seguro. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. E ele fez esta grande farra em um daqueles jardins atrás do palácio. And while out there in the garden, perhaps they had decorated it all up real pretty, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. E lá fora do jardim, talvez eles tivessem decorado tudo aquilo de um modo muito bonito, com ouropel pendurado, e tinham todas as dançarinas e muitas mulheres vieram para divertir os soldados. And their beer and their wines. E suas cervejas e vinhos. If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be. Se aquela não é uma boa e moderna festa de rock and roll hoje, eu não sei onde estaria uma. Exactly. Isto é correto. And they got everything ready. And they were going to have a big time. E eles tinham tudo pronto, e eles iriam ter um bom tempo. And no doubt but what, many married women came. E sem dúvida muitas mulheres casadas foram. Their husbands was left at home as babysitters, while they went out to have a good time. Seus esposos ficaram em casa como babás, enquanto iam se divertir. And vice versa, no doubt a mother walked the floor with a sick baby, while a drunken husband went out to have a big time. E vice-versa. Sem dúvida houve mãe que ficou andando pela casa com um neném doente, enquanto o marido bêbado estava fora se divertindo. It's just 6 of one and half a dozen of the other. Simplesmente a metade de um e de outro. And I can see them as they begin to drink and to have a big time. E eu posso vê-los como se divertiram quando começaram a beber. And I'd imagine they really struck up the band and had the music and the little teenagers swinging one another. E eu posso imaginar o sucesso que fez a banda e as músicas.
e os adolescentes balançando uns aos outros, And the soldiers drunk, grabbing the women and throwing them over their heads and kissing them and sitting down in the chairs and hoorahing. e os soldados bêbados agarrando as mulheres e as empurrando e as beijando e sentando-as nas cadeiras e gritando, Thinking they were safe. pensando que estavam a salvo. Oh, America! The God that looked down on that drunken rock and roll party is looking on you tonight. Oh, América! O Deus que olhou para aquela festa de bêbados e rock and roll está olhando para ti nesta noite. And what a time they must have been having. E como eles estavam se divertindo. And I can imagine this here King Belteshazzar was a modern Elvis Presley. E eu posso imaginar este rei aqui, Belsazar, era um moderno Elvis Presley. He could do a lot of their fantastics that they had. Ele podia fazer tudo de fantástico que eles tinham. And all of their carrying on and not knowing all the time that death laid at the door. E todos se comportando daquela maneira e não sabiam todo o tempo que a morte estava à porta. So as the party got into good swing, Então, quando a festa estava animada, usually just about like a great setting of a modern Hollywood telecast, mais ou menos como as grandes apresentações televisionadas da moderna Hollywood, they thought they would crack some good jokes about religion. eles pensavam que contariam algumas boas piadas sobre religião, About like an Arthur Godfrey outfit or something like that modern today. como o traje de Arthur Godfrey, ou algo como aqueles dias modernos, Or some Ernie Ford P-Picker crack some kind of a joke about the preacher. ou algum Ernie Ford, apanhador de ervilhas, contarem algum tipo de piada sobre pregador. But God still looks down from heaven. Mas Deus continuava olhando do céu. But they thought they lived in such a nation that it could not be touched. Porém, eles pensavam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. But you reap what you sow. Mas você colhe o que planta. Just be aware of that, people. Simplesmente, gente, esteja ciente disto. Whether you are a nation or a church or an individual, you reap what you sow. Seja nação, igreja ou indivíduo, você colhe o que plantou. And when I can see this king stand up and said, "Just a minute, girls. Let's have a good religious joke on the preacher," and so forth. E ora, eu posso ver a este rei se levantar e dizer, um momento, garotas, vamos contar uma boa piada religiosa sobre um pregador ou outra. And all the tinsel of flying and the young ladies saying, "Whoopee, yes, I believe we'd like to hear that." E todo europeu balançando e as jovens dizendo, viva, sim, creio que gostaríamos de ouvir esta. And the young soldiers are carrying on like the teenagers of the day. E os jovens soldados se comportando daquela forma como os adolescentes de hoje. For this is no more than a modern Babylon. Pois isto não é mais do que uma Babilônia moderna. I'm an American, but so did Daniel belong in Babylon at that time. Eu sou americano, mas da mesma forma pertencia Daniel à Babilônia naquele tempo. But that don't excuse sin. Mas aquilo não é desculpa para o pecado. Said to a girl one time, "Are you a Christian?" Disse para uma menina certa vez, você é cristã? She said, "I'll give you to understand I am an American." Ela disse, eu te dou a entender que sou americana. I said, "That don't speak nothing. Not at all. Eu disse, isto não diz nada, de maneira alguma. I'm glad to be an American, but that has nothing to do to reflect Christianity. Not a thing." Estou contente em ser americano, mas isto não tem nada que reflita o cristianismo, coisa alguma. If we sin, we're going to pay for our sins.
Just be it assured to you. Se pecarmos, nós pagaremos por nossos pecados, que isto possa ficar claro para você. They had a prophet there, but they wouldn't listen. Eles tinham um profeta ali, mas eles não o ouviam. They had the message, but they wanted to make fun of it. Eles tinham a mensagem, mas eles queriam criticá-la. If that isn't modern America, I don't know it. Se aquilo não é a moderna América, eu não sei. They got the gospel, the truth, but they like to make fun of it. Eles têm o evangelho, a verdade, mas eles gostam de criticar disto. So they said, let us go down and get them holy roller vessels. Então eles disseram, vamos descer até ali e apanhar aqueles vasos santos roladores And bring them up here and have a good joke out of it. e os traremos até aqui e contaremos uma boa piada sobre eles. God doesn't permit sinners to make fun of His people. Deus não permita que pecadores escarneçam do seu povo. You'll pay for it someday. Você pagará por isto algum dia. And they go get the vessels of the Lord and bring them up into the temple, and they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord. E eles foram apanhar os vasos do Senhor e os trouxeram para o templo, e eles iam beber nos vasos do Senhor. And when they poured their Earl's 92 or Pabst Blue Ribbon into it to have a good joke out of it, E quando eles derramaram seus Hortels 92, ou Pabst Blue Ribbon, naquilo para contar uma boa piada daquilo, oh, they tip the glasses and the vessels and begin to drink and laugh and make fun of the religion of the Lord. Eles brindaram os copos e os vasos e começaram a beber e riam e criticavam da religião do Senhor. They were ignorant of what they were doing. Eles eram ignorantes do que estavam fazendo. And so is this nation tonight, ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ in the baptism of the Holy Spirit and being born again. Do mesmo modo está esta nação nesta noite, ignorantemente rejeitando a mensagem do Senhor Jesus Cristo no batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Though they were religious. Embora eles fossem religiosos, Now that drunken party of rock and rolls, they were religious because the Bible said that they praised their gods. agora aquela festa de bêbados e rock and roll, eles eram religiosos, porque a Bíblia diz isto, eles louvavam seus deuses. So you can be ever so religious and still be wrong. Então você pode ser sempre bastante religioso e permanecer errado. That's right. Isto é certo. It's not the sincerity. Não é a sinceridade. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death. Há um caminho que parece ser certo para o homem, mas o fim dele é a morte. So they had a great state church and a religion that they could serve, and they made fun of the holy things of God. Então eles tinham uma grande igreja de pompa e uma religião que eles podiam servir e eles criticaram as coisas santas de Deus. That's very typical of today, making fun of the holy things of God. E isto é bastante típico, criticar as coisas santas hoje. They call the people that try to live clean and decent and upright, they call them old-fashioned or holy roller or some kind of a scandalous name. Eles chamam as pessoas que tentam viver limpas, decentes e certas, eles as chamam de antiquadas, ou de santos roladores, ou algum tipo de nome escandaloso. And they call the gifts of the Lord that He's performing the working of an unclean spirit, like a fortune teller or a devil. E eles chamam os dons do Senhor, o que ele está realizando de obras de um espírito imundo, como um cartomante ou um diabo. Oh, how can you escape judgment? Como podem vocês escaparem do julgamento? The blood of the martyrs call against it. O sangue dos mártires clama contra isto.
If God doesn't judge this nation for its modern sin, He'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to them for destroying them. Se Deus não julgar esta nação pelo seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles por tê-los destruído. Right. Isto é correto. We are bound for judgment. Estamos destinados ao julgamento. And these great wonders that you see our blessed Savior doing, they are warning signs that judgment is at hand. E estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazendo, elas são sinais de advertência que o julgamento está à mão. And she's combed this nation from side to side, from east to west, from north to south. E ela tem esquadrinhado esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. And they spurn it, laugh at it, criticize it, write it up in their papers as nonsense. Isto em seus jornais como um contrassenso. Think of it, modern Babylon. Pense nisto, a moderna Babilônia. Now, while they were drinking, dipping their cups in drinking, Agora, enquanto eles estavam bebendo, brindando seus copos de bebidas, all of a sudden, when this great movie playboy by the name of Belteshazzar was just about ready to take a drink from his cup, de repente, quando ele, grande playboy de filmes, chamado Belsazar, ia tomar um gole no seu copo, his eyes seemed to bulge out as he turned and looked towards the castle. seus olhos pareceram arregalados quando ele virou e olhou em direção ao castelo. For he saw coming from heaven the hand of a man, and it began to write up and down on the wall. Pois ele viu, vindo do céu, a mão de um homem, e ela começou a escrever na parede. I want you to notice, it wrote on the plaster. Eu quero que você observe, aquilo escreveu na superfície. Now perhaps the candlesticks were setting out from their tinsel, where they were having their modern rock and roll, and the lights was flickering against the wall. Agora talvez os castiçais estivessem com ouropés, onde eles estavam tendo seus rock and roll modernos e as luzes piscando na parede. God doesn't do things in a corner. Deus não faz coisas nos cantos. It's right out under the lights where God speaks and moves. É bem diante das luzes, onde Deus fala e move. So his supernatural handwriting was on the plaster of the wall inside of them all. Então a sua criatura sobrenatural estava na superfície da parede diante de todos. And the king must have saw it first. E o rei deve ter visto aquilo primeiro. This modern jokester, good radio comedian, television actor, Aquele moderno contador de piadas, um bom comediante radiofônico, ator de televisão. as he tipped the glass to drink or the cup, what he had in his hands, his eyes bulged out and he felt all shook up. Quando ele brindou o copo para beber a taça, seja o que for que ele tinha em suas mãos, seus olhos se arregalaram e ele se sentiu todo estremecido. I'd imagine he did. Eu imagino como ele ficou. The Bible said that his bones come loose out of joint. A Bíblia diz que seus ossos ficaram desconjuntados. He surely was all shook up, sure enough. Ele, na verdade, foi sacudido, realmente o suficiente. When God begins to show His signs, it's time to get shook up. Right. Quando Deus começa a mostrar seus sinais, é hora de um estremecimento. Isto é certo. And as he noticed, his rock and roll song that made him shook up. E quando ele observou seu som de rock and roll, o deixou estremecido. And then as he noticed this handwriting on the wall, Então, enquanto ele observava aquela escritura na parede, I can imagine the little missus with her lips painted about like I don't know what,
Eu posso imaginar as senhoritas com seus lábios pintados como não sei o quê. And her hair all tinseled up and flinging around. E seus cabelos todos enfeitados com ouropel e se entregando inteiramente. And with these drunken soldiers said, wonder what's the matter with the boy tonight. And as she hiccuped and... Com aqueles soldados bêbados diziam, eu gostaria de saber qual é o problema com o moço nesta noite, enquanto ela soluçava. And some young man grabbed her and said, all right, let's dance this next one together. E algum jovem agarrou e disse, está bem, vamos dançar a próxima juntos. And the music stopped. E a música parou. Oh, this great sinful nation, sometimes your rock and rolls are going to stop. Oh, grande nação pecaminosa, um dia seu rock and roll vai parar. If you won't listen to the voice of a preacher, you will listen to the hand of God in judgment someday. Sim, você não vai ouvir a voz do pregador. Você dará ouvidos à mão de Deus no julgamento um dia. But the rock and roll will stop just the same as the bands did and played Near My God to Thee on the Titanic. Porém, o rock and roll vai parar. Da mesma forma que as bandas pararam e tocaram. Mais perto, meu Deus, de Ti, no Titanic. Someday you're going to change that tune. Um dia você vai mudar aquela melodia. And the music stopped. E a música parou. And they noticed their jokester, their star on the television cast. E eles observaram que o contador de piada deles, o astro deles no elenco da televisão, And he was standing, e ele estava de pé, his knees beating together as he looked and seen this great thing taking place. seus joelhos batiam um no outro, enquanto ele olhava e via aquela grande coisa acontecendo. Why, he says all the walls are closed around. Ora, ele disse, todas as muralhas estão trancadas. I have my guards standing at the gate, my choice man. Eu tenho meus guardas de pé na porta, meus homens escolhidos. But you see, God don't have to come in at the gate the way you think. Mas vê você, Deus não precisou entrar pelo portão. Aleluia! Do modo que você pensa. He comes down from glory. Ele desceu da glória. And his hand was writing on the wall. E sua mão estava escrevendo na parede. And quickly, being in a very modern place, the Bible said he called in all of his soothsayers, astronomers, all the bishops, the doctors and the popes and the cardinals and so forth. E rapidamente, estando em um lugar bastante moderno, a Bíblia diz que ele chamou todos os seus adivinhadores, astrônomos, todos os bispos e doutores e papas e cardeais e assim por diante. And said, now I tell you, gentlemen, I've given you the privilege to preach and to do what you wanted to do. E disse, agora vou te contar, cavalheiros, eu tenho-vos dado o privilégio de pregar e fazer o que desejam fazer. Now interpret for me that on the wall. Agora interpretem para mim aquilo na parede. But just as it was then, so is it now. Mas exatamente como foi então, do mesmo modo é agora. They wasn't used to the supernatural. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. They know nothing about it. Eles nada sabiam a respeito daquilo. They didn't know how to interpret unknown tongues. Eles não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. They know nothing about a heavenly language. Eles nada sabiam a respeito de uma linhagem celestial. And they were dumbfounded. E eles estavam aturdidos. They know nothing about it. Eles nada sabiam sobre aquilo. And as they all stood there, E como todos eles se colocaram ali. remember, this is the bringing in of the Gentile kingdom. Recordem, essa é a chegada do reino gentílico. And as it come in under the supernatural, it'll go out under the supernatural.
E como isto entrou sob o sobrenatural, isto sairá sob o sobrenatural. But these bishops and cardinals and great doctors could not interpret the supernatural. Porém, estes bispos e cardeais e os grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. They know nothing about it. Eles nada sabiam sobre aquilo. They looked through all their books of art and they could not find nothing that would compare with that. Eles olharam através de todos os seus livros de arte e eles nada puderam encontrar que pudesse se comparar com aquilo. You see, spiritual things are spiritually understood. Vê você, coisas espirituais são espiritualmente compreendidas. And then they were all disturbed and they didn't know what to do. Então ficaram todos perturbados e eles não sabiam o que fazer. And finally, a little queen. E finalmente a pequena rainha, Remember, she wasn't at the rock and roll party. recordem, ela não estava na festa de rock and roll. And the only way that she knew something was going on, word came to her that the king was all shook up and the party had stopped. E a única maneira pela qual ela soube que algo estava acontecendo, lhe falaram que o rei estava perturbado e a festa havia parado. She would make one of the good believers. Ela devia ser uma boa crente. And somehow or another, she had been one who had not forgotten. E de algum modo ou outro, ela era uma que não havia esquecido. She rushed into the party, Ela correu até a festa. and as she seen the modern jokester all shook up and all of his band, she said, "Oh, King, live forever." E quando ela viu o moderno contador de piadas, todo abalado, e todo o seu grupo, ela disse: ó rei, vive para sempre. But he didn't know he was dead right then. Mas ele não sabia que ele estava morto então. Said, "Live forever." Disse: vive para sempre. I know you're all bothered about that handwriting on the wall. Eu sei que todos vocês estão perturbados com aquela escritura na parede. And I see the Pope and the bishops and the cardinals and the doctors of divinity, and none of them can read it. E eu vejo o Papa, e os bispos, e os cardeais, e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler aquilo. But, oh, King, let me tell you something. Porém, ó rei, deixe-me lhe dizer algo. There is a man in your kingdom that knows about supernatural. Há um homem no teu reino que conhece o sobrenatural. Oh, brother, when we see the handwriting on the wall today, but there is a man who knows about it. Oh, irmão, nós vemos a escritura na parede hoje, porém um homem que sabe sobre isto. You might have went to every doctor's office in the city and they told you you've got to die. Você pode ter passado por cada consultório médico na cidade e eles lhe disseram: você tem que morrer. But there is a man. Mas há um homem. You may have weighed in sin until your soul is as black as the smutty walls of hell. Você pode ter vadeado em pecado até sua alma ter ficado tão negra quanto as paredes sujas do inferno. And you're ready to commit suicide without a hope. E você está pronto para se suicidar sem esperança. But there is a man, and his name is Jesus. Mas há um homem, e seu nome é Jesus. He knows the supernatural. Ele conhece o sobrenatural. And he's in our kingdom, for we are the children of his kingdom. E ele está em nosso reino, pois somos os filhos do seu reino. There is a man Há um homem that he knows the supernatural. For years ago, they found the Spirit of God in him. disse:
Ele conhece o sobrenatural, pois anos atrás eles encontraram o Espírito de Deus nele. And he had an excellent spirit. E ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos. Ele via visões. E cada uma delas era exatamente correta. So don't be troubled. Então não se preocupem. Just give me a few minutes and I'll get him here. Simplesmente deem-me alguns minutos e eu o trarei até aqui. There'll be one day you'll call on him. Chegará o dia em que você o chamará. You might not have no room for him in your house. Talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa. You're too busy watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties. Você está muito ocupado assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, participando de festas de rock and roll. But there's one time you're going to call on him. Mas chegará a hora em que você chamará por ele. That's right. É certo. And so Daniel was brought in. Então Daniel foi trazido. And as he was brought in, e quando ele foi trazido, a preacher of righteousness, a man of God, um pregador de justiça, um homem de Deus. I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he had called out against it. Eu não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em um lugar como aquele, a não ser que ele tenha clamado contra aquilo. But you see, the king had paid no attention to it. That's the reason he was in the condition that he was in. Mas vê você, o rei não havia prestado nenhuma atenção àquilo. Esta é a razão pela qual ele ficou na condição que estava. And they brought Daniel, and he said, "Why can't your popes and doctors interpret for you?" E eles trouxeram Daniel e ele disse: "O que os seus papas e doutores interpretaram para ti?" They had nothing to interpret with. Eles não tinham nada para interpretar. So then what taking place? Então o que aconteceu? Daniel said, "Oh, Belteshazzar, you know all these things." Daniel disse: "Oh, Belsazar, você sabia todas estas coisas. They're not hid from you. Elas não estão escondidas de ti." And I say to America, e eu digo para a América, I wish I could make them at this minute hear my voice. Eu gostaria neste momento de fazê-los ouvir a minha voz. You're not ignorant to all these things. Vocês não são ignorantes quanto a estas coisas. As the nations before has sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting. Como as nações antes haviam pecado e feito o que temos feito, fomos pesados na balança e achados culpados. What happened to France? O que aconteceu com a França? What happened to Germany? O que aconteceu com a Alemanha? What happened to the other nations who went wine, women, and big time? O que aconteceu com as outras nações que foram se divertir com vinho, mulheres? It always comes out that way, and we're not immune from judgment. Isto sempre termina desta maneira, e não estamos imunes ao juízo. God is just. Deus é justo. And he said, your father, how God made him a great nation, but he forgot it. E ele disse, o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disto. And he'd done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast. E ele fez as mesmas coisas que você está fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Said, you're aware of these things, and then you take his holy vessels and make fun of them. Disse, você está ciente destas coisas, e então você tomou seus vasos santos e os criticou. Notice. Observe. He said the writing has been set on the wall, and this time your kingdom is numbered. Ele disse, a escritura foi colocada na parede, e nesta hora o teu reino está cortado. In other words, look here, fella, your days are numbered. Em outras palavras, olha aqui, camarada,
os seus dias estão contados. Your kingdom is taken from you and give over to another nation, a brutal, godless nation. O teu reino será tirado de ti e dado a outra nação, uma nação cruel e ímpia. One that's as bad as they are. Uma que é tão ruim quanto pode ser. God makes sin fight sin. Deus faz com que o pecado lute com o pecado. I wonder today, Eu admiro hoje, right at that same time, may I say first, when he was standing there, watching that writing on the wall. bem, aquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando ele estava ali de pé, observando aquela escritura na parede, Little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed. mal sabia ele que nas portas, naquele momento, os soldados haviam morrido. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. E os soldados estavam nas ruas, matando os guardas do palácio. They were on the steps. Eles estavam nas escadas. And those women standing there, away from their babies, away from their husbands, and husbands from their wives, all jumped up. E aquelas mulheres ali de pé, longe de seus bebês, longe de seus esposos, e os esposos das esposas, todos bêbados,